Olá, aqui é o pastor Evaldo. Quero mais uma vez trazer uma palavra de meditação para você, uma palavra que venha te orientar, direcionar, que venha pautar o seu dia de hoje. Hoje eu quero falar sobre o medo. Registrado lá no Salmo de número 53, versículo 3, diz assim: no dia em que eu temer, vou confiar no Senhor. O medo, existe o medo objetivo e subjetivo. São os medos que você tem de altura, o medo de escuro, essas coisas. E existe aquele medo que faz você ter cuidado, né? O medo do cuidado. O medo que a Bíblia está falando aqui foi o medo adquirido lá em Gênesis, no capítulo 3, quando a Eva e Adão comeu do fruto e eles abriram os seus olhos. E através de abertura dos seus olhos, ele começou a sentir alguma fobia, algum medo. O primeiro medo que ele teve, foi de que Deus iria descobrir o que ele fez e eles se esconderam. E aí começou a história do medo. O inimigo lançou uma armadilha para o homem e o homem caiu nessa armadilha. Hoje nós vivemos com medo do futuro, vivemos com medo da política, vivemos com medo da sociedade, vivemos com medo dos lugares onde vamos, das coisas que estão ao nosso redor. Hoje existem muitos medos, mas feliz é aquele homem que consegue dominar o seu medo, porque um dia na cruz do Calvário o Senhor tomou sobre si tudo, o nosso medo, as nossas dores, as nossas aflições, e nos garantiu, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, a salvação. Um dos maiores medos que o ser humano tem é da morte. Quando se fala em morte, muita gente se apavora. São poucos aqueles que têm a confiança salvífica em Cristo, que não temem mais a morte. Poucos são aqueles cristãos que verdadeiramente, amados, eles não teme a morte, porque sabe que o Senhor venceu a morte por ele. E que hoje a morte física o levará ao encontro de Cristo. Não tem como você ver Deus sem a morte. Então a morte não deveria ser um medo para o cristão. Sei que você que está me ouvindo agora nesse momento, mas poxa, a morte ela é terrível. Não é. Ela não é desse jeito. A morte simplesmente será aquele passaporte que te levará para você gozar de todas as delícias eternamente com Cristo. Eu falo ao apóstolo Paulo: viver só em Cristo, morrer é ganho. Então, esse medo está latente em todo ser humano, o medo da morte. Agora, quando você conhece a Jesus verdadeiramente, existe a essência da salvação, você perde o medo da morte. Não estou com isso, irmãos, dizendo assim que eu quero morrer. Se vier, será bem-vinda, porque eu vou descansar com o meu Senhor, vou viver uma vida de gozo e vou viver eternamente junto daquele que me amou. Se não vier, que eu viva nessa terra com Cristo, mas sem medo da morte, em momento nenhum. Que nesta manhã você possa olhar para a palavra de Deus, que te garante vida eterna, não morte. Aqueles que estão em Cristo passou da morte para a vida. Então, tem que passar pela morte para ter vida. Isso que nós estamos aqui, esse corpo físico,
que você está vendo, que você tem, que come, sente fome, sente dor, sente tudo, sente medo. Isso não é a vida. Vida mesmo é aquela quando a morte vier confrontar com você, você passar por ela e você vai viver eternamente. Pense nisso. Pense nisso. Você quer viver eternamente? Não tem outro jeito. Ou você irá sendo transformado no arrebatamento da igreja. Aliás, essa geração é a geração mais feliz, que poderá não passar pela morte, mas sofrerá uma metamorfose, ou seja, uma transformação. O corpo corruptível, para um corpo incorruptível, celestial, e estará nos braços do Senhor. Que Deus abençoe você, beijo no seu coração e até uma próxima vez.